Bem-vindos a mais um episódio do Sem Filtros, o videocast podcast da Liga Portugal. Já sabe que pode ver esta entrevista na Liga TV ou então ouvir nas plataformas habituais, o Spotify ou então o iTunes. Hoje recebemos alguém que marcou a sua passagem pelos Dragões, pelo Futebol Clube do Porto. Começou bem cedo, aliás, no Brasil, no Juventude, passou por Grêmio, Galatasaray, Inter de Milão, depois a sua história no futebol português. Entretanto, seguiu por esta Europa fora, entre Sevilha, Manchester United, tem também uma experiência no Médio Oriente. Bom, alguém com uma carreira vasta e, se calhar, um dos melhores pés esquerdos que o futebol nacional já viu. Recebemos, por isso, Alex Telles. Alex, bem-vindo. Olá, tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite, participar do Sem Filtro, fico muito contente. E é sempre muito bom falar sobre a minha passagem por Portugal, que é um sítio onde eu fui muito feliz e tenho muitos amigos aí. Muito obrigado, Alex. É também um gosto enorme receber-te por cá. Nós vamos começar esta entrevista a ir, se calhar, um bocadinho àquela que é a tua raiz, a raiz do Alex Telles. Já falámos que tu começaste no Juventude, bem cedo, até ainda sem essa barba que hoje tens. Hoje, quando olhas para trás, vês esse momento, esse início de carreira no Juventude. Pergunto-te, Alex, qual é que foi o momento em que sentiste, principalmente ali naquele começo de Juventude e Grêmio, em que sentiste que, ok, eu posso chegar aos grandes palcos europeus, eu posso chegar bem longe? Então, o início não foi fácil, né? Como normalmente tive bastante dificuldade no início para poder me firmar, né? Como atleta profissional. Acho que todo início de carreira é complicado, ainda mais vindo do time do interior, como Juventude, que me deu toda a estrutura e todo o aval para ser um profissional. Mas a partir do momento em que eu subo ao profissional para a primeira equipa do Juventude, eu sofro uma lesão no joelho cruzado no primeiro ano. E aí, quando eu volto de lesão no segundo ano, eu já sou vendido para o Grêmio. Eu faço um bom gauchão e uma Série D no Brasil muito boa. E aí eu sou vendido ao Grêmio. E a partir desse momento que eu chego ao Grêmio, sim, foi uma confirmação de muito trabalho na base, de muito esforço para chegar onde eu cheguei ali naquele momento. E a confirmação foi realmente quando, nos primeiros jogos do Grêmio, aí, eu tive que jogar uma pré-Libertadores e a gente participou de uma disputa de penalidades e eu também fui pedir para bater o pênalti e converti o pênalti. Então foi um momento eu já tinha praticamente só 20 anos, eu era muito jovem. E a partir dali eu tive a certeza que eu poderia evoluir cada vez mais e realizar meu sonho nas grandes equipes. Tu, contrariamente àqueles outros jogadores brasileiros, porque há muito jogador brasileiro que sai do Brasil, vem para o contexto europeu e começa a jogar ou por Portugal ou por Espanha, que para todos os efeitos são países que acabam por ter uma certa cultura latina e principalmente Sim. Portugal acaba por ser muito parecido, desde já pelo idioma, com o Brasil. O que é certo é que tu sais do Grêmio e vais para o Galatasaray da Turquia, ou seja, é um contexto totalmente diferente. Passaste por vários países e várias culturas e por isso eu pergunto-te, quando saíste do Brasil, qual é que foi o maior choque cultural que tu sentiste dentro e fora do futebol? Quando eu saí para a Turquia foi por um objetivo muito interessante, né? Que o Galatasaray na época estava nas oitavas da Champions League e tinham grandes jogadores, né? Como Drogba, Sneijder, Felipe Melo, grandes jogadores turcos também, Selçuk, Burak Yılmaz, que são ídolos do país. Então era uma equipe muito forte e tinha um treinador muito bom na época, que era o Mancini, né? Roberto Mancini. Então fui também com esse intuito de aprender muito com o treinador italiano, que na minha posição era algo que eu precisava muito evoluir, e eu evolui muito com o Mancini. Então foi por muitas questões que eu acabei aceitando esse desafio da Turquia, do Galatasaray, e foi assim, me enriqueceu muito a nível de cultura, a nível desportivo, aprender com os melhores, desde cedo, já com 21 anos. Então eu tive uma escola muito boa assim na Turquia. Mas eu acho que a maior dificuldade assim, inicial, eu acredito que tenha sido a língua, né? E eu não falava inglês na época ainda, não tinha essa facilidade que tem hoje.
E também a questão de fuso horário, questão de culinária, para mim foi algo que me foi um pouco mais difícil de lidar. Mas tive a sorte de ter bastante estrangeiros naquele elenco, o Muslera, o próprio Tafarel fazia parte da comissão técnica. Então, fui muito bem recebido e a minha adaptação foi muito fácil. Não dava para fazer assim uns churras ali com o, com o Não. Tafarel. A gente fazia churrasco de vez em quando. Inclusive, o Tafarel é meu conterrâneo, né, do Rio Grande do Sul, do meu estado. Então, a gente acabava se encontrando, fazia aí ou uma massa italiana ou fazia um churrasco. Então, a gente sempre se encontrava e ele foi muito importante na minha adaptação. É curioso, para alguém do Rio Grande do Sul, não tens muito sotaque do Rio Grande do Sul. Já foi. Passaste por tantos Já países. misturei bastante sotaques aí. Inclusive, hoje eu falo bem espanhol também, justamente também porque na época do Porto havia muitos estrangeiros. Então, o sotaque acaba misturando e a gente acaba falando da nossa forma mesmo. Leite, guria. É isso aí. Muito bem. No Galatasaray, jogar na Turquia é muito especial para muitos jogadores, Alex, e acredito que para ti também tenha sido marcante, como também já disseste. Uma coisa importante da Turquia é que os adeptos são muito apaixonados. Como é que tu descreves, enquanto jogador, jogar nesse tipo de contexto com adeptos tão fervorosos como os turcos? Cara, foi assim, foi uma das coisas que eu me surpreendi bastante na Turquia, né? A paixão que os torcedores têm pelo time, pelo futebol, não só pela equipa, mas pelo futebol. Então, praticamente a minha estreia no Galatasaray foi em casa contra o Chelsea, na Champions League, tinha mais de 50 mil pessoas e foi um jogo realmente muito especial para mim, porque marcava aí o início de uma trajetória e lá realmente a gente se sente muito valorizado, os atletas se sentem valorizados pelo clube, pelos adeptos, e eu fiquei 2 anos, 2 temporadas lá e conquistei 4 títulos, né? Conquistamos Liga, Copa, Taça, Supertaça. Então foram anos assim, 2 anos muito intensos, que eu aprendi bastante, mas graças a Deus muito respeitado pelo trabalho e com títulos. Alex, tu falaste aí de um pormenor interessante e importante, que é o teu primeiro clube europeu, por assim dizer. Sentes que foi fundamental e importante teres ido para o contexto turco, teres ido para o Galatasaray naquela altura, ainda por mais com grandes nomes como Drogba, Schneider, Muslera, que apesar do Uruguai esteve uma vida no Galatasaray. Sentes que foi aquilo que te preparou mesmo para os grandes desafios europeus que se seguiram? Eu acredito que sim. Como eu falei, havia grandes jogadores muito experientes naquele time, naquela equipa, que me fizeram também evoluir muito. Assim, na verdade, eu tive uma margem menor de tempo para evoluir. Eu tive que evoluir muito rápido, porque eu vim de um contexto do futebol brasileiro com 20 anos e fui para um contexto turco com uma equipe muito qualificada, muito experiente dentro de uma Champions League, umas oitavas de final de Champions League, né? Então foi uma evolução muito rápida. Então eu tive um menor tempo para me adaptar. Já entrei jogando com o Mantini, já estava na equipa, então eu tive um tempo menor de estar pronto, mas como eu falei, fui muito bem recebido e os jogadores que lá estavam, o próprio Felipe Melo, Muslera, Tafarel, me ajudaram muito a evoluir, fui muito abraçado desde a minha chegada lá, e aí consegui dentro de campo dar a resposta. Eu sei que tu depois acabas por ir para a Internazionale de Milão, mas falarmos de Alex Telles e não falarmos, eu vou dar aqui um salto de Itália já para Portugal, porque falarmos de Alex Telles sem falarmos de Futebol Clube do Porto, a coisa não joga, não combina, e portanto temos que ir aqui ao Porto. Eu acho que foi no Porto, mas responde-me tu se é verdade ou não, que viveste os melhores anos da tua carreira. Sem dúvida, esse ano eu faço 15 anos de carreira, né, já estou no meu 15º ano, então já passei por muitas coisas importantes da minha carreira, graças a Deus, a maioria positiva. Mas com certeza nas páginas positivas da minha carreira, o Porto está aí nas primeiras páginas, porque é um clube que apostou em mim na questão também na Europa, de estar jogar Champions League, de ser consolidado também como um grande lateral na posição, né, um grande nome na posição. Minha primeira convocação na seleção brasileira foi estando pelo Porto.
jogando no Estádio do Dragão, minha estreia pela seleção foi no Estádio do Dragão, né? Minha camisola, acabei presenteando o nosso querido presidente Pinto da Costa, e que ele colocou no museu do clube. Então é uma passagem realmente na minha vida histórica e que eu vou levar para o resto da minha vida, porque é um clube que realmente fez parte da minha carreira, e eu sempre digo que um dos melhores momentos, assim, eu digo, posso até dizer do Alex Telles Prime, assim, acho que foi um dos momentos aí que eu estive no Porto, porque foram anos de Champions League, foram anos de muitos títulos, foram 4 anos e 4 títulos. Então, realmente foi uma passagem maravilhosa. Foram ali 4 anos e mais um bocadinho, tu chegas em 16, 17 e sais no princípio de 2021. Mas agora perguntava-te, Alex, de tantos títulos, o que é que de especial tinha aquele balneário do Futebol Clube do Porto? Eu acho que, assim, de qualidade não preciso que falar, né? A qualidade que tinha aquela equipa, mas eu acho que o principal daquele grupo, e a gente até hoje fala sobre isso, né? A gente tem um grupo no nosso WhatsApp, obviamente não estão todos, mas a maioria está no grupo. A gente conversa sobre aquela época ainda, mantém contato. Então, acho que o mais importante não só dos títulos e da qualidade, era a união que nós tínhamos. Não tinha um jogador, uma pessoa que se dava mais ou menos com um ou com o outro, todo mundo se dava muito bem. O grupo era muito fechado e se notava isso dentro e fora de campo. Então, com certeza, isso era um fator muito, muito positivo e importante para aquele grupo do Porto. Quem é que está nesse grupo do WhatsApp? Podes revelar? Pô, tem eu, Otávio, Tiquinho, Danilo, Max Pereira, Corona, Herrera, tem o Manafá, Felipe. Então, sim, são jogadores que sempre. Obviamente que eu posso ficar citando vários aqui, mas são jogadores que realmente fizeram. A gente fez uma família naquela época, né? E a gente mantém o contato e mantém a amizade até hoje, que isso é muito importante. Muito brasileiro nesse grupo. Pergunto, agora com mais brasileiros ali no Futebol Clube do Porto do que na Turquia, havia pagodinho no balneário ou não havia espaço para... Por acaso não havia tanto assim, porque, como eu falei, a gente era muito eclético. O grupo tinha mexicanos, espanhóis, brasileiros, portugueses. Então a gente tinha. Eu vou te confessar que a música que a gente mais ouvia era a música do Max Pereira, e que ele botava bastante ali a música uruguaia, argentina. Então a gente escutava bastante esse estilo de música, mas tinha de tudo, tá? A gente tocava de tudo no vestiário ali, desde samba, pagode, sertanejo, até as músicas estrangeiras. Então era um grupo que tinha muita parceria. Qual é que era o mais brincalhão ali daquele balneário do Futebol do Porto? Pô, acho que todo mundo, mas assim, um dos mais brincalhões que tinha na época ali, eu lembro, tinha Corona, Tiquinho, o próprio Otávio, acho que eu e o Felipe também, quando a gente estava junto, então a gente brincava bastante. Eu acho que todo mundo tinha um pouco de um momento brincalhão, então todo mundo se dava muito bem. Já agora, falaste de ver várias músicas, qual é que é aquela música que vocês mais cantavam ou dançavam? Eu lembro-me que havia, ou melhor, houve um momento ali do Porto que, parado no bailão, se não estou em erro, tocou muito ali naquele balneário, até gerou alguns vídeos com danças e coisas do género. Eu não vou saber cantar, mas tinha um grupo chamado Los de Fuego, né? E tinha uma música que chamava Sobreviviendo, e era uma das músicas que praticamente tocava no vestiário, era praticamente o nosso hino. E depois vocês podem colocar aí a música, mas era uma das músicas que nós mais ouvimos na temporada, e foi um dos hinos, assim, de muitos títulos ali daquela equipe. Era o que dava força àquela equipa. Já agora, de tantos jogadores, tu falaste de Maxi, de Filipe, quer dizer, estamos a falar de jogadores com personalidades muito fortes. Qual é que era assim o que se destacava mais do grupo, em termos de qualidade, e porquê? De qualidade? Cara, assim, como eu falei, aquela equipe era muito boa, velho. De qualidade, tinha muitos, assim, mas eu sempre falei de um jogador, em todas as entrevistas, inclusive, que eu sempre falo, de um atleta que, para mim, superou todas as expectativas e me surpreendeu muito, porque no dia a dia tu acaba vendo, não, às vezes os adeptos, enfim, a torcida só vê no jogo, mas a gente vê no dia a dia.
né, que é o Corona. O Tecatito, ele realmente era um cara diferenciado, tanto ele quanto o Brahimi, todo mundo já sabe, mas eu acho que o próprio Corona era um cara que eu falava para ele que ele era diferente dos outros e toda vez que ele concentrava e realmente jogava do jeito dele, livre, tranquilo, alegre, ele não tinha quem parava ele. Então era um cara que realmente a gente falava que ele era diferenciado daquele time. E foste logo treinando o teu espanhol com ele. Claro, a gente um portunhol e espanhol, a gente se entendia bastante, eles também já falavam português, então era muito fácil de se entender. Olha, tu tiveste um treinador no Porto que também tem ele uma personalidade muito, muito forte e muito vincada. E por isso eu pergunto-te como é que era Sérgio Conceição? Como é que era trabalhar com Sérgio Conceição? Então, o Mister Sérgio, ele era um cara muito exigente, a gente não precisa nem falar muito, porque todo mundo já conhece a forma do Sérgio de trabalhar. Eu acho que também muito daquele time, daquela época, teve sucesso também pela exigência que ele transmitia para a gente, transmitia no relvado. Eu sempre falo muito bem do trabalho dele, porque realmente eu tive, como eu sempre falo, um dos meus melhores momentos da minha carreira, meu prime, vamos dizer assim, foram com ele também, né? Porque ele sabe extrair do atleta, ele sabe extrair do jogador o máximo. Né? É um treinador que não gosta de perder, como a maioria, mas ele sempre transporta isso para o dia a dia, para o treinamento. E eu acho que isso faz uma equipe campeã, né? Não só a qualidade dos atletas, não só o bom ambiente do grupo, mas tem um treinador que saiba extrair do atleta o máximo, né? Tanto na boa quanto na ruim. Então, acho que no nível desportivo, de treinamento, do dia a dia, eu acho que ele conseguia extrair o melhor de cada atleta. Então, acho que por isso que a gente teve uma equipe tão vencedora. Qual é que foi assim a maior dura? Sei que alguma vez apanhaste assim uma dura do Sérgio Conceição. Qual é que é aquela dura que não te sai da cabeça até hoje? Cara, assim, teve um, Já te teve um vejo a fato coçar a curioso. barba. Não, teve algumas, mas teve um fato curioso que teve um jogo, já não me lembro contra quem foi, e acho que, se eu não me engano, tinha feito um gol ou tinha dado 2 assistências no jogo e tínhamos ganho o jogo, e no dia seguinte, normalmente é o treino de recuperação, então depois de uma vitória, depois de fazer um gol ou assistência, o cara vai mais contente, vai mais relaxado para, né, para recuperar no dia seguinte, e eu lembro que eu cheguei no dia seguinte do jogo e tinha um papel no meu lugar lá no meu sítio onde eu me troco, enfim, e tava os números do GPS do jogo. E eu não entendi por quê, né? E depois o auxiliar dele me chama na sala dele, eu fui falar com o mister, e ele falou para mim que realmente ficou feliz com o gol, com a assistência, enfim, mas que ele não estava satisfeito com o meu GPS. Então isso foi meio contraditório para mim, mas foi realmente uma mensagem que para mim foi importante, né? Que independente de tu ter feito algo positivo no jogo, ele está sempre olhando o que pode melhorar. Foi isso que eu te falei antes, na questão de extrair o melhor do atleta, né? Que daqui a pouco naquele jogo não precisou do GPS, mas talvez no outro jogo vá precisar. Então acho que é dessa forma que ele trabalha e depois eu entendi e a gente teve sempre uma boa relação. Mas esse dia foi curioso porque eu fui pego de surpresa. Começaste a correr mais a partir daí. A partir daí, sim. A partir daí. Estás prontinho para fazer os 100 metros de sprint agora. Aí sim, aí todo jogo a gente já terminava o jogo, já olhava pro GPS para ver se estava tudo certo. Olha, Alex, tu eras muito acarinhado pelos adeptos esportistas. Adeptos esportistas ainda hoje falam de Alex Telles. Inclusive, há pessoas que eu conheço que são meus amigos que te têm como ídolo. Tu sentias isso dentro e fora do campo? Sentias que eras assim tão acarinhado? Sim, inclusive agora nas férias eu fui a Portugal, passei as férias com minha família e fui muito bem recebido. Fui inclusive ao Estádio do Dragão, ao convite do presidente, para assistir um jogo e fui muito bem recebido. Esse carinho para mim não tem valor que pague assim essa gratidão que os adeptos têm por ti, por tudo que tu fez dentro de campo. Eu tenho consciência da importância que eu tive na minha trajetória no Porto, mas eu acho que a resposta está na reação dos adeptos, né? Na reação dos torcedores, que é o maior patrimônio do clube, são os adeptos. Então, fico muito feliz de ser muito bem recebido toda vez que eu vou ao Porto, à cidade, a Portugal, ao norte. Então, eu fico muito feliz de ser bem recebido e a gratidão ela é recíproca, tanto dos adeptos que estão comigo, mas comigo os adeptos e ao clube, né? Como eu falei, foi um clube que me deixou
sempre muito à vontade e que eu tenho uma passagem na minha carreira especial. Saudades de comer uma francesinha, portanto. Agora, nas minhas férias eu fui lá e acabei matando essa saudade da culinária portuguesa. Então, quando tem essa saudade, a gente sempre tenta viajar aí para poder voltar onde a gente passou por muito tempo. Olha, Alex, agora vou-te falar, já que falaste também dos teus colegas de equipa, eu não posso deixar de fugir aqui a uma pergunta que é se tu tens alguma história com os teus companheiros dentro do balneário que tu possas revelar. Companheiros ou treinadores, assim, engraçado, alguma coisa que tu ainda não tenhas falado publicamente. Cara, assim, algo específico é difícil de lembrar agora, porque, como eu te falei, são 4 anos e meio, foram muitas coisas, né, que aconteceram, mas algo especial que eu sempre guardo, assim, no meu coração, inclusive, acho que, não sei se já foi dito, eu, inclusive, eu posso ter falado, mas teve um jogo especial contra o Belenenses em 2017, 18, acho que foi o primeiro ano do Conceição no Porto. Certo. Nós perdemos de 2-0 lá no antigo estádio do Belenense, se não me engano. E nós estávamos perdendo a liderança para o Benfica, e enfim, era a época que o Benfica podia ser penta, e o Porto, o único penta de Portugal, e continua a ser. E eu lembro que a gente fez uma reunião logo após o jogo, e conversamos entre a gente, e ali a gente fez um compromisso entre os atletas. Eu lembro muito bem que o Iker Casillas, na época, falou naquele pós-jogo, se emocionou, falou o quanto ele queria ser campeão pelo Porto, que para ele não era brincadeira, como para nós também não era. E isso me chamou muita atenção e foi um momento assim que marcou a gente, não só eu, como os outros jogadores. A gente até falou, poxa, o Iker Casillas, por tudo que passou, tudo que ganhou, pós-jogo, se emocionar dessa forma para conquistar um título com o Porto. Então, quem somos nós, né? Quem somos nós para não... Então foi um momento marcante assim que a gente conversou pós-jogo, e a partir daí a gente retomou a liderança nos próximos jogos. Inclusive teve clássico, se eu não me engano, e aí a gente ganhou praticamente na luz, né, com o gol do Herrera, e fomos campeões aí praticamente vencendo mais uma vez um campeonato difícil e entrando para a história. E de resenha, como dizem os brasileiros, tens alguma? Não, resenha, isso tem todo dia. Não vou conseguir lembrar nenhuma agora específica, mas dia a dia era muito bom lá. Nosso momento no balneário era muito, muito positivo. E, como eu te falei, era um grupo que se dava muito bem. Então, inúmeras coisas aconteciam positivamente e era um grupo maravilhoso. Muito bem. Alex, entretanto, tu sais rumo a um contexto, ainda num contexto europeu, e eu vou falar aqui do Manchester United. No United, conviveste com jogadores também eles de dimensão mundial. E não posso deixar escapar aqui portugueses, que no caso foram Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo. Como é que foi jogar lado a lado com esses dois portugueses? Pô, foi um momento maravilhoso para mim, assim, né? Eu sempre falei isso depois que eu saí do Porto. Eu tinha o sonho de jogar a Premier League, né? E tinha o sonho de jogar uma Premier League, ainda mais num clube como o Manchester United. Quando apareceu essa oportunidade, eu fiquei muito, muito contente, muito animado para isso. Foi um sonho realizado, né? 2 temporadas lá e jogar com grandes jogadores, como tu mesmo disse, né? Bruno Fernandes, Cristiano. O Bruno me ajudou muito na minha chegada lá. Nós já nos conhecíamos da época de Portugal, né? Quando jogávamos contra, e depois lá a gente se tornou cada vez mais próximos, mais amigos. E ele foi um cara muito importante para minha adaptação lá no clube. E, enfim, o Bruno já dizem, né? É um magnífico. Lá no Manchester United é o cara que agora atingiu uma marca histórica de 100 assistências com a camisa do Manchester United. Então é o cara que já é ídolo por lá. É um cara que merece o que está vivendo. E o Cristiano, obviamente, dispensa comentários, né? É um cara que, pela imagem que tem no futebol mundial, é um dos maiores da história. E jogar ao lado de um cara desse, para mim, foi um momento. Foi, e depois, com o tempo ainda, a gente conseguiu compartilhar também Balneário, depois no Al Nassr. Então foi momentos especiais que eu aprendi muito com ele. No Brasil ele é conhecido como o Robozão. Como é que era esse convívio com o Robozão? É Pô, o diferenciado? convívio com ele era maravilhoso, cara, porque ele é um cara muito profissional, né? Não é à toa que ele é o que é, porque ele é um cara que trabalha muito, ele é realmente um cara que visa muito
o corpo, o treino, a parte física, a parte mental, a recuperação. Então, ele realmente é construído pela mente dele, e é um cara que realmente merece tudo que conquistou e o que está conquistando, né? E com certeza vai chegar aí aos 1.000 gols, porque é um cara que é obcecado por metas e objetivos. Então, eu aprendi muito isso com ele também, a questão de recuperação, a questão de cuidar do corpo. Então, com certeza, não só dentro de campo eu aprendi muito com o Cris, mas fora dele também. Tu também jogaste com outros grandes nomes, porque jogar com Neymar também é importante referir, Vini Júnior, Vitinha, mas tu apanhas o Vitinha também numa fase inicial do Vitinha, não este Vitinha do PSG. Já tinha a magia, é um facto, mas houve algum jogador, assim, jovem talento, que tu tenhas olhado, já com mais experiência, um Alex Telles com mais experiência, tenhas olhado e tenhas dito, ok, este vai ser craque. Por exemplo, olhaste para o Vitinha e pensaste isso? O Vitinha, hoje é fácil falar, né? Hoje a gente diz, eu já sabia. Mas na época, eu lembro muito que quando o Vitinha começou a treinar com a gente na primeira equipa, ele já era diferente, ele já era da forma que ele é hoje, né? Só ele era mais, com menos experiência e com menos porte físico, mas ele já era assim, já jogava dessa forma, já assumia a responsabilidade, já gostava de fazer aqueles giros com a bola que ele sempre faz, essas tabelas que ele faz no meio campo, sempre foi muito participativo no jogo. E ele, com a personalidade que ele tinha, assim, os primeiros treinos dele lá na primeira equipe, ele já demonstrava essa personalidade de querer a bola, de jogar. Então, a gente já notava que ele era diferente dos outros. Então, não é à toa que ele está onde está hoje. Então, para nós não é surpresa, que convivemos com ele no dia a dia, mas ele também fez muito por merecer, porque é um cara que gosta de aprender muito, gostava de aprender, perguntava, trabalhava bastante, e hoje está só colhendo os frutos do que ele plantou. Mais algum nome que tu queiras evidenciar, assim que tenhas olhado e... Eu acho que o Diogo Costa, né, sempre foi um miúdo especial, sempre ali, desde quando chegou, aprendeu muito com o Iker também, mas a gente já via que ele era a primeira prateleira de guarda-redes, porque ele já tinha essa personalidade, e o Diogo dispensa comentários, né, a idade que ele tem, já é praticamente o capitão de Portugal, é o capitão do Porto, é um cara que é um dos líderes. Então dispensa falar dele, ele é um cara que realmente está, como eu falei, igual o Vitinha, está colhendo os frutos do que plantou naquela época, e a gente viu isso de perto. Ali naquela equipa do Porto, Alex, tu tinhas algum jogador para quem tu olhavas e dizias assim, este jogador faz-me imenso lembrar o meu passado. Por exemplo, alguém que tu olhavas e identificavas-te muito com a personalidade dele, alguém que era muito parecido contigo. Hum, deixa eu lembrar alguém assim. Mas acho que assim, praticamente todos os miúdos que subiam para treinar com a gente, assim, tinham essa fome de estar na primeira equipa e poder desfrutar do momento, assim. Eu sempre fui um cara desse também, desde que eu comecei a subir no profissional. Eu sempre tive essa ambição de poder buscar o meu espaço, de poder me firmar na primeira equipa. E eu acho que tanto o Diogo quanto o Vitinho, foi o que eu falei, eram os que mais próximos estavam, assim, da gente, os que mais tinham, assim, essa oportunidade de jogar junto, né? Eu lembro que até o próprio Fábio Silva na época subiu também. Eram jogadores assim, o Fábio Vieira, Sabe? né? E também fez parte da primeira equipe. Então eram os miúdos que subiam e faziam parte desse plantel que a gente sabia que o Porto tinha um futuro muito bom pela frente com ele. Muito bem, Alex. Depois já falámos de United, há também Sevilha, Al Nassr, como tu já falaste, mas vamos falar agora do presente, que é o Botafogo. Tu regressas ao Brasil, não pela porta do clube que te viu sair, por outro clube, agora na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. O que é que te motiva nesta fase da carreira, agora com mais experiência, e se tu ainda tens aquela fome competitiva como quando começaste aos 17, 18 anos? Eu tenho a mesma fome, inclusive tenho mais do que quando eu comecei a jogar, porque quando tu começa a ver os objetivos sendo alcançados, né? Cada ano que tu passa, tu conquista títulos importantes, conquista títulos que tu não tinha.
a fome aumenta, né? Então, tu sabe o quanto é bom ganhar, o quanto é bom estar em grupos vencedores. E graças a Deus na minha carreira eu sempre tive em grupos vencedores. E para mim isso é muito importante, né? Eu vim para o Brasil com esse objetivo, com o projeto Botafogo. Graças a Deus conseguimos conquistar isso, né? Campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Então eram títulos que eu não tinha, eram títulos que eu queria ter na minha carreira e o Botafogo me deu essa oportunidade de poder conquistar e estar nesse projeto. Então a minha fome cada vez mais aumenta para mim conquistar mais títulos, para mim aumentar minha galeria de conquistas, porque sou um cara que sempre joguei por objetivos, né? Hoje meu físico, graças a Deus, está cada vez melhor, né? Eu tenho 33 anos, mas como a gente estava falando do GPS antes, eu sou um cara que sou muito chato nessa questão e meu GPS nos jogos sempre demonstra o quanto eu estou bem, o quanto eu trabalho, o quanto eu sou profissional para isso, então me sinto bem e não tenho uma data prevista de terminar a carreira, porque eu me sinto muito bem e trabalho para cada vez mais evoluir. Nem eu te desejo o fim mais próximo. Que jogues, por mim, até poder É jogar isso, 40, 50 anos, está tudo bem, exato. Alex. Enquanto Essa é te a, essa, sintas. essa é a vontade. Olha, Alex, e falaste de uma coisa engraçada que é tu venceste a tua primeira Libertadores, a Liberta, como se diz aí no Brasil, e o teu primeiro Brasileirão com um treinador português, ou seja, não poderia existir algo mais poético do que vencer esses primeiros títulos com um treinador português. Como é que foi, em primeiro lugar, vencê-los com esse treinador português que era Artur Jorge? A Libertadores é a nossa Champions League aqui na América, Certo. né? Como uma competição muito importante, a mais importante da América. E era um dos títulos que realmente eu queria muito conquistar como atleta, né? E ainda mais fazendo parte daquele time épico que nós tínhamos em 2024, fazendo gol numa final de pênalti. Foi algo que realmente marcante na minha carreira, como eu disse nas primeiras páginas da minha carreira, as melhores páginas, o Botafogo e esse dia estão nelas. E ganhar com o Arthur Jorge foi especial, porque a gente já se conhecia da época do Porto e Braga, a gente já jogou contra várias vezes, então ele também me conhecia. E isso também facilitou bastante a minha vinda para o Botafogo por isso, ele também já sabia da minha liderança, sabia do meu profissionalismo, da minha qualidade, então ele também fez um esforço grande para que eu estivesse cá e ajudasse o Botafogo. Então eu tenho muita gratidão por ele também. Alex, o futebol dá momentos incríveis a um jogador profissional e não só. Aliás, o futebol dá momentos incríveis a muita gente, até aqueles que não jogam. Mas não falando de momentos incríveis, mas sim de momentos também mais difíceis, que também fazem parte do futebol, qual é que foi assim a fase mais complicada da tua carreira? Cara, eu acho que, assim como eu falei, graças a Deus eu tenho uma carreira maravilhosa, né? Sou muito grato a tudo que eu vivi e vou viver ainda. Mas eu acho que se for para dizer alguns momentos que não foram tão positivos, obviamente a minha lesão do meu joelho, né, em 2011, foi meu primeiro ano como profissional no Juventude, a minha lesão do meu ligamento cruzado no joelho, eu fiquei praticamente um ano parado. E é ali que bate as incertezas, né, porque eu tinha 19 anos, então eu estava no início de tudo. Mas tive muita resiliência para poder passar por cima disso e construir uma carreira em cima disso também, de uma lesão que não é fácil. Mas também teve momentos assim que foram impactantes negativamente na minha carreira, que foi uma disputa de pênaltis na Europa League com o Manchester United, que a gente perdeu numa final de Europa League. E eu acho que uma das maiores de todas foi a minha lesão na Copa do Mundo, né, no Mundial, que eu tive a lesão no outro joelho. Não precisei operar, não precisei fazer cirurgia, mas foi um tratamento conservador aí de 2 a 3 meses. E eu estava no meu maior momento da minha vida, da minha carreira, jogando uma Copa do Mundo, né, um Mundial, e que tu luta anos para estar lá, e praticamente em 2 jogos, no segundo jogo, no terceiro jogo, eu tenho uma lesão no joelho, e isso me tira de uma Copa do Mundo. Então, realmente, para mim, foi um momento muito difícil, mas que também me impulsionaram para conquistar mais coisas que veio logo depois, né? Então, fiquei muito, muito motivado para conquistar mais coisas após isso. Esse Mundial, o de 2018, 22, no Catar. 22, já no Qatar. Isso, A isso. pergunta que te queria colocar relativamente à questão do Mundial
porque o Brasil em 2018 é eliminado pela Bélgica, em 2022 eliminado pela Croácia, quando havia uma grande expectativa no Hexa, e quando tu poderias ser uma das pessoas a ser parte dessa grande expectativa e desse título que o Brasil há algum tempo já almeja. Pergunta difícil de responder, mas quando é que virá o Hexa e se esse sonho ainda permanece em ti? Cara, o Hexa a gente sempre torce para que seja sempre na próxima Copa do Mundo, né? Que é agora, no meio do ano, né? A seleção, para mim, nunca saiu do meu coração, nunca saiu do meu objetivo, né? Eu trabalho para isso todos os dias, inclusive os meus treinamentos, os meus jogos. Eu sei que eu preciso estar bem no Botafogo para me poder ser convocado novamente. E se assim vier, eu vou ficar muito feliz. Mas também, se não vier, eu vou torcer muito para a seleção, porque eu acho que sim, há condições e há a possibilidade de ser hexa. Então, eu, como um bom brasileiro, vou torcer estando ou não estando, porque é o meu país e eu já estive lá numa Copa do Mundo, sei o quanto é importante para os atletas. Então, vou estar torcendo para que o Hexa venha agora no meio do ano. Muito bem. Alex, o que é que tu dirias ao Alex Telles de 18 anos, que começou bem jovem no Juventude? Cara, o que eu diria para mim com 18 anos, que é difícil essa pergunta, mas eu diria que ia viver, que ele viveria muitas coisas legais, viveria uma carreira assim de sonhos, e que ele desfrutasse a cada momento como eu desfrutei, na verdade, e que ele ia ficar muito orgulhoso do cara que ele ia se tornar, né? Ele não deveria desistir nunca, mas que ele ia ficar muito orgulhoso da carreira que ele construiu e, enfim, é difícil falar disso, mas acho que seria mais isso. Ele ia se sentir orgulhoso da carreira que ele fez. Ficas emocionado quando olhas para trás e pensas nesse percurso. O que é que a tua família hoje diz? Como é que a tua família reagia no início quando tu começaste? Como é que tu te sentes ao saber que conquistaste tantas e boas coisas ao longo destes anos? Na verdade, a gente fica, né? Porque a gente se esforça todos os dias para isso, né? Às vezes as pessoas só olham o resultado, né? Só olham as coisas dentro de campo, só olham o resultado final, que é o atleta dentro de campo, correndo, jogando, mas a gente sabe do esforço diário, né? A gente sabe dos nossos esforços do dia a dia. Então eu olho para trás e vejo com muita alegria, muita gratidão tudo que eu vivi. Isso, obviamente que os danos físicos, eles vêm, né? A gente leva isso para a vida, Certo. mas as lembranças são maravilhosas, né? Cada Muito bem. cicatriz, cada lesão que a gente teve por algum motivo, e isso nos traz memórias, trazem títulos, trazem conquistas importantes, né? Então eu fico muito feliz, não só eu, como minha família inteira fica muito contente com isso, né? E o mais importante de tudo, que é o que eu mais, é, como eu posso te dizer, mais valorizo, é poder ver meus filhos no futuro, olhar para minha carreira e ver o quão importante foi e o que o pai deles fez assim pelo futebol. Então acho que isso é o mais importante para mim. Tens alguma música que te dê força? Eu tenho inúmeras músicas. Na verdade, não tenho uma específica, mas tenho várias músicas que me dão força, assim. Escuto muita música da igreja, que são músicas que me motivam bastante antes dos jogos. É uma forma também de agradecimento. Então, não posso dizer uma só, mas enfim, muitas músicas que me fazem um sentido importante. Muito bem, pensava que ias falar aqui de um grupo revelação, de um chante de pilares, assim, aquelas mais motivadoras. Não, essas aí a gente deixa mais para um churrasco, um fim de semana com a família, para se motivar, para a gente estar junto, mas normalmente antes de jogos eu inclusive gosto de ouvir bastante música clássica antes dos jogos, que é uma forma de me concentrar também. Eu gosto de ficar mais ali concentrado, focado e ouvindo uma música clássica antes dos jogos, que é o que me mantém mais motivado. Olha, curioso, não estava à espera dessa resposta. É, Música clássica, Alex Telles, estamos aqui com vibes de Beethoven, então. exatamente, Beethoven, exatamente. Alex, nós temos aqui um segmento que é um ping-pong rápido, é perguntas de resposta rápida, mas se quiseres justificar eventualmente alguma resposta, deixe-te inteiramente à vontade, ok? Tá.
Preparado? Aham. Então vamos a isso. Alex, melhor estádio onde tu já jogaste? Old Trafford. Old Trafford, ok. Lateral de referência? De referência, Marcelo. Ok. Então desde os teus tempos de miúdo, que era o Marcelo, ou tinhas outro? Cara, sempre eu tive de pequeno o Roberto Carlos, mas que eu também acho que foi uma referência bem grande. Mas o Marcelo, depois com o tempo que ele fez no Real Madrid, com certeza era a minha referência. Jogador mais talentoso com quem já jogaste? Neymar e Cristiano. Deixar os dois ali empatados. Vais fazer uma fusão, é o pé direito de um e o É pé uma esquerdo do outro. fusão, porque ali cada um tem sua característica diferente e é difícil escolher um só. Muito bem. O mais brincalhão do balneário? Mas brincalhão, vou colocar. Vou colocar o Corona. O Corona era diferente, era especial. Por algum motivo? Não, por ser engraçado, por ser um cara que todo mundo gostava. É um cara que Muito bem. fazia todo mundo rir. O mais chato do balneário? Otávio, com certeza Otavinho. Eu Otavinho era mais chato. vou-te confessar aqui uma coisa. E já tivemos aqui Todo Tony mundo fala, eu Martínez. sei, todo mundo Toda a, fala. gente- É, eu sei. toda a gente fala do Mas é um Otávio. chato do bem, a gente gosta do baixinho. O baixinho é especial. Ele é um chato do bem. Por Queres isso mandar todo mundo uma, gosta dele. queres mandar uma mensagem para o Otávio? É, só mandar um abraço pra ele, tô com saudade dele. É um irmão que o futebol me deu. A gente também compartilhou o balneário lá no Alnácia. E então é um cara que é chato, mas a gente gosta. É um chato do bem, que a gente prefere que esteja do nosso lado. É, certo, ser adversário não deve ser nada fácil. Exatamente. Um treinador que te marcou muito. Treinador, pô, tem muitos treinadores aí que me marcaram bastante. Porque cada um foi importante na minha trajetória, né? Eu acho que cada momento, sim, como eu falei, justificando que isso que posso justificar. O Mantini foi um treinador especial quando eu cheguei na Europa, né? O Muito bem. Conceição, pela forma que conseguiu me transmitir no meu prime, né? Eu tive o Tite, que foi um cara que me abraçou na seleção brasileira, me levou para a Copa do Mundo. E minha volta para o Brasil, conquistar um dos maiores títulos que eu conquistei na minha carreira com o Botafogo, foi o Arthur Jorge, que também soube e teve. Então, assim, cada um teve sua parcela, eu não consigo escolher um só, porque todos para mim foram importantes. Muito bem. Ficas ali com um bocado de cada um. Com o caderno de um, com o Exatamente. terno de outro, o fato, não é? Exatamente. Vais aproveitando um bocado. Um Exato. adversário que te dava muito trabalho. Muito trabalho. Até pode ser aqui em Portugal, se quiseres, para ser mais específico. Cara, eu acho que na época que eu estava no United, eu acho que o City estava numa forma incrível, né? Então, eu acho que uma das equipes mais difíceis que eu enfrentei foi o City. Muito bem. Mas digo, em termos de jogador, aqui em Portugal, se tivesses que escolher um adversário, aquele extremo direito que te tenha chateado muito a cabeça, qual é que foi? Cara, eu lembro muito do Gelson, do Sporting. Certo? Chelsea Martins, sim. Eu lembro que na época ele também estava muito bem, estava no Sporting, foi um dos que me deu um pouquinho de trabalho, então eu acho que eu vou ficar com ele ali. Muito bem, fica Chelsea. Futebol Clube do Porto tem 3 palavras. 3 palavras? É, gratidão, é, memórias e, e amor. Muito bem. Óbvio. Bonito, bonito. Um five-a-side, ou seja, vamos fazer aqui uma equipa de futsal, vamos dizer. 5 jogadores que jogaram contigo. Podes-te incluir na equipa, ok? Podes ser um dos 5. Falando de Futebol Clube do Porto. Portanto, os 5 melhores. E se quiser estar nessa equipa, pode estar. No Porto, deixa eu ver. Guarda-redes, ali 2 defesas. Coloco, guarda-redes, coloco o Iker. Ok? Aí eu vou fazer 3-2. São 5, né? São 5. 2-2 agora, né? No caso. Certo. Vou colocar. Eu preferi ser treinador dessa equipa, tá? Eu prefiro botar eles Ok, e ficar como pronto. treinador, então. Botar o Felipe e o Danilo. Ok. E vou colocar na frente Corona e o Baixinho. Botar o Otávio, que é um chato para nos ajudar.
É Senão os, vai chatear a cabeça depois. e eu fico como treinador aí. Ok. Agora, sem ser do Futebol Clube do Porto, o teu five-a-side. Também podes ser treinador outra vez se quiseres. De todos os clubes que jogaste, estamos a falar daí Galatasaray, Sevilha, Pô, United. eu coloco de gol, eu coloco o Alisson. Não vou me deixar fora também, porque eu joguei com grandes pessoas, grandes jogadores. É, aí eu coloco o Thiago Silva e Marquinhos. Para mim foram a dupla de zaga que eu assim mais me encantei de jogar. Ok. E aí eu boto na frente Cris e o Ney, né? Não tem muito o que esconder. Tinha aí, tem Drogba, tem Snyder, tem outras, enfim. Tem muita gente aí que eu poderia colocar, mas só posso escolher cinco. Uma expressão assim, agora para identificar essa equipa, uma expressão do sul do Brasil que se possa usar quando a equipa é muito boa, quando a equipa é fera. Sul do Qual é que vocês Brasil usam? Qual é assim a expressão que vocês é, uma, utilizam? é um time tribom. Tribal. Tribom. Ok, tribal, muito bem. Alex, três melhores jogadores de futebol português da atualidade. É, da atualidade, Bruno Fernandes, Ok, é, Rafael Leão, muito bem. Vitinha, E Vitinha. Tu ainda acompanhas a Liga Portuguesa? Ainda vais acompanhar aqui acompanho. as nossas. Sim, Então, acompanho. olhando para as nossas competições, o top 3 de jogadores da Liga Portugal, neste momento. Cara, deixa eu pensar. É, no Porto, eu gosto muito do PP, velho. Eu acho que o PP é um Ok. craque. Eu vou ficar muito mais com os jogadores do Porto, porque é quem eu acho que o Porto é em primeiro, é que tem a Ok. melhor equipa. O Diogo, para mim, tem que estar. O Diogo Costa, que é. Acho que o PP, o Diogo Costa. E o dinamarquês, como é que eu não sei pronunciar o nome dele, dinamarquês, Froholt? o médio, Froholt, Froholt. esse mesmo. Froholt. Fica assim então Eu acho fechado. Eu gosto que de PP e os Froholt. três, para mim, eu acho que ele é um dos craques do campeonato. E PP, que também é cria do Grêmio. Exatamente. Como se- Para fechar, Alex, para terminar, agora já não é este ping-pong rápido, fechamos aqui este segmento, mas para terminar a nossa entrevista, pergunto-te se tu gostarias de voltar ao Campeonato Português. Olha, eu sempre, em todos os lugares que eu saio, eu sempre deixo a porta aberta, em todos os clubes que eu saí. E desde que eu saí do Porto, né, todos sabem o carinho que eu tenho pelo clube, o carinho que eu tenho pela cidade, pelos adeptos, né? Então, com certeza é um clube que eu tenho um carinho muito grande e se por acaso um dia eu voltar a Portugal, com certeza seria o Porto, que é um clube que eu tenho muito carinho, mas obviamente que não depende só do atleta, não depende só da vontade, mas é um clube com certeza, como eu saí pela porta da frente e tenho esse carinho recíproco do clube dos adeptos, é um clube que eu voltaria com certeza. Ainda sabes o hino? Ó, no Porto de eterna mocidade, diz a gente que a cena via, lembra, né? Com certeza. Alex, olha, muito obrigado. Foi um gosto enorme Obrigado. ter-te por cá. Não sei se queres deixar alguma mensagem para os adeptos portistas, para os adeptos do futebol português, para as pessoas que te seguem e gostam de ti. Estás à Cara, vontade. só deixar um abraço e agradecer o carinho sempre que eu tenho do povo português, né? Não só dos adeptos do Porto, mas o povo português sempre me recebe muito bem. Em especial os adeptos portistas, agradecer o carinho sempre quando eu vou aí com a minha família, quando sou lembrado dos momentos bons. Então, deixar o meu abraço e o meu agradecimento por todo o carinho e dizer que eu guardo todos vocês no meu coração e é isso. Um grande abraço. E aposto que ainda revês aquele gol à Roma todos os dias. De vez em quando eu boto ali para meus filhos dar uma olhada. Alex, muito obrigado. Foi um gosto enorme. E Obrigado. desejar-te agora Prazer ficou tudo de comigo. bom e o resto de um bom Brasileirão, obviamente, Obrigado. e Obrigado. votos de uma Copa do Mundo, como se diz no Brasil, que possas então Exatamente. lá chegar. Ok, Alex? Obrigado. Muito Muito obrigado. 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 Um prazer falar com vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. E assim foi, Alex Telles, um lateral que marcou muito a sua passagem pelo Futebol Clube do Porto. Hoje joga no Brasil, portanto, no seu país
Natal, mas desta vez pelo Botafogo do Rio de Janeiro. Já sabe que pode ver esta entrevista na Liga TV ou então ouvir no Spotify e no iTunes. Deste lado é tudo, mas esperamos por si para um próximo episódio do Sem Filtros. Até lá.